Eu queria falar com vocês hoje sobre uma palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, que está no capítulo de número 12, verso de número 11. Ele diz aos seus discípulos, aos seus ouvintes, as seguintes palavras: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Muito bem. Esta palavra do apóstolo Paulo, ela é dita a um público que talvez nós pudéssemos pensar estivesse vivendo um momento de brandura na vida. No entanto, ele está escrevendo à igreja que está em Roma, aos romanos. E se você não sabe, o César daquele lugar, o imperador daquele lugar, estava perseguindo mortalmente aos cristãos. A alguns, eles estavam fazendo com que fossem comidos vivos pelos leões nas arenas enquanto o povo assistia e ria. A outros ele fritava em óleo fervente e as pessoas riam. A outros ele envolvia com piche e amarrava em postes para que fossem tochas humanas a iluminar as suas festas. A alguns outros ele envolvia em peles frescas de animais e soltava-os correndo pelo meio do mato enquanto cães ferozes corriam atrás deles ou leões ferozes corriam atrás deles para os dilacerarem. E diante de todas essas visões, e diante de todas essas questões, mesmo ainda perdendo herança familiar, sendo negado por suas próprias famílias por seguir a Jesus Cristo, é que o apóstolo Paulo escreve. Ele não escreve uma palavra dizendo, coitadinho de vocês, que pena que tudo isso está acontecendo. Porque você sabe, o que mais nós gostamos quando nós estamos sofrendo é que alguém nos dê uma chupeta para chupar, um calundu, nos dê um ombro para a gente de alguma forma deitar ali. O que a gente gosta quando a gente está sofrendo é que alguém chegue e diga, eu sei o que você está passando, eu sei os momentos que você está vivendo. Mas ele chega instigando a paixão que existia dentro daqueles discípulos. Aquela igreja não começou simplesmente por um amontoado de pessoas que queriam receber uma coisinha qualquer. Aquelas pessoas não começaram com pessoas que tinham interesses em questões materiais ou questões da sua época e do seu tempo. Aquela igreja começou por pessoas que eram apaixonadas por Cristo. E eles deixaram para trás todos os seus valores e tudo aquilo que eles tinham ou viviam para seguir um novo caminho, um novo roteiro. O próprio escritor é Paulo, aquele homem que abandonou o judaísmo, abandonou a sua riqueza como construtor de tendas. Foi o homem que diz que fez da sua riqueza esterco para abraçar Cristo e viver uma vida com tantas prisões, tantos sofrimentos, com tantas chibatadas. E agora ele chega para um povo sofrido e ele não chega para de alguma forma consolá-los com um consolo brando. Ele chega metendo fogo no coração, reacendendo as brasas para que elas não se apaguem. É por isso que ele chega e diz àquelas pessoas, escutem, vocês não podem de forma alguma servir ao Senhor de uma forma vagarosa, frouxa, sem cuidado. Pelo contrário, devem ser fervorosos. Ele está dizendo para eles, escutem, embora a vida doa, embora as perseguições aconteçam, embora muitas coisas boas vos sejam negados no momento que vivem, continue vivendo vossa missão, continue com o fogo do vosso amor e da vossa paixão por Cristo aceso no vosso coração. Ele diz, não sejais vagarosos, sabe, no literal grego, esse vagaroso significa não sejais frouxos. Meu Deus, dizer para esse povo, não sejais frouxos, ou seja, enfrente a morte de frente, enfrente o sofrimento de frente, enfrente tudo de frente, porque a vida de Cristo é mais importante do que tudo. Ele diz, não sejais frouxos no vosso cuidado pelas coisas de Deus, não perca a vossa força, a vossa garra, a vossa gana. Ele diz, sede fervorosos, estejais em fervor no vosso serviço ao Senhor. Eu vejo hoje as pessoas servindo a Deus com tanta displicência. As pessoas fazem quando querem, como querem, se quiserem. No entanto, elas não fazem porque são apaixonadas. E eu fico perguntando, cadê esse povo apaixonado do passado? Essas pessoas que pegavam uma história, um ideal, uma fé, e por elas viviam e morriam. Cadê este povo? Será que não existe mais? Ou será que ainda existe entre nós os que confessamos e professamos a fé cristã? Será que nós ainda somos desse povo que, independente do que estejamos ganhando, possamos valorizar a salvação que ganhamos em Cristo Jesus pela graça, a ponto de sermos não frouxos e sermos fervorosos na nossa obra ao Senhor?
Sabe, eu fico triste ao enxergar esse fervor em outras pessoas. Por exemplo, se você vê esse grupo do Greenpeace, esse povo que é o povo que quer ver o mundo de uma forma melhor, eles lutam pelas baleias, eu acho que elas merecem ser salvas. Eles lutam pela questão da atmosfera, eu acho que é preciso lutar por ela. Eles lutam por essa questão do aquecimento global, e eu acho que isso é preciso lutar por isso sim. Eles muitas vezes são pessoas formadas, a gente que tem doutorado, PhD, é gente conhecida. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, alguns desses brasileiros estavam presos na Rússia porque estavam lá lutando contra um navio baleeiro. Ou seja, pessoas que dão a vida por uma causa que é finita, segundo os evangelhos nos diz, porque esse mundo vai passar, bem como todas as suas concupiscências. Essas pessoas dão suas próprias vidas para lutar por uma coisa que vai morrer. E nós? Será que ainda temos a coragem de dar nossa vida por aquilo que vai nos levar para a eternidade? Sim, porque nós não estamos falando de uma coisa que é mera possibilidade, nós estamos falando de algo que é realidade. Eu tenho uma história. Eu era um dependente químico que vivia distante de Deus, mas Jesus entrou no meu coração, Ele me transformou. E mesmo que eu quisesse negar isso, eu não posso negar. Eu fui transformado por Ele. Por que os mormons têm essa paixão de guardarem $100 por mês para os seus filhos, para que quando eles tenham uma idade adulta e terminarem o seu high school, o seu segundo grau, antes de fazer a faculdade, eles possam doar 1 ou 2 anos em países desconhecidos, bancados pelo seu próprio dinheiro? Por que os muçulmanos têm essa paixão de pregar uma fé raivosa e dão as suas próprias vidas procriando seus filhos e mudando para o mundo, para que eles possam espalhar a sua fé? Por que não nós, que somos o povo da esperança, que somos a voz de arautos de santidade no nosso tempo? Por que não nós? Aonde está a nossa garra? Aonde estão os dentes da nossa pregação? Por que estamos mordendo com gengiva? Aonde está o nosso fervor? Eu gosto de um verso que existe em Atos 17, em que Jasson está sendo tomado para morrer porque crê em Cristo. E eles então chegam para os seus governantes e dizem: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Sabe o que significa transtornar? Significa mudar o curso, mudar a ordem, é deixar de cabeça para baixo. O que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que têm mudado o mundo, aqueles que têm mexido com o mundo, aqueles que têm revolucionado o mundo, chegaram até nós. Com quais recursos? Eles não tinham dinheiro. Com quais conhecimentos? Eles não tinham cultura. Com quais impulsos? Por um simples, aqueles recebidos por Cristo, que disse: todo poder e toda autoridade me foi dado do alto, portanto, ide e fazei. Eles ouviram e creram. Hoje, eu quero te convidar a repensar talvez a palavra de Apocalipse capítulo 3. Lembre-se de onde caístes e levante. Levante-se e volte à prática do primeiro amor. Que o primeiro amor retorne ao seu e ao meu coração, e que nós possamos viver uma fé apaixonada e apaixonante, para que quem nos vê e quem nos ouvir possam ser profundamente tocados por nós. Que Deus impulsione essa tua semana com esta palavra, em nome de Jesus Cristo.